Está começando mais um Falando a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Você que está assistindo esse vídeo, tem lido a Palavra de Deus? Com que frequência você lê a Bíblia? Ou você não acha importante? Então eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo de hoje a abrir completamente seu coração para estar recebendo essa mensagem direto do coração de Deus, para que possamos aprender a tirar nossas Bíblias das estantes, de apenas ficar exposto em algum lugar ali para todo mundo chegar e ver, e colocá-la em prática na nossa vida, começar a ler, desempoeirar a Bíblia. E vamos pro vídeo! Temos vários versículos sobre a palavra de Deus e eu vou estar deixando na descrição desse vídeo para vocês estarem conferindo. Mas eu vou estar lendo alguns principais aqui no vídeo. Jeremias 15, versículo 16, diz assim: Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. A importância de lermos a Bíblia. A Bíblia deve ser o nosso alimento diário. O nosso corpo, ele precisa de alimento todo dia, né? A gente precisa se alimentar todo dia, porque se a gente não comer, não se alimentar direito, a gente vai ficar fraco, anêmico, podendo gerar até outras doenças por causa da nossa imunidade que fica baixa. Então, da mesma forma, é a palavra de Deus nas nossas vidas. As nossas almas precisam se alimentar diariamente da palavra do Senhor, porque senão a gente vai ficar fraco para lutar contra o pecado, contra os problemas do dia a dia. A gente precisa de alimento para se fortalecer, e esse alimento é a palavra de Deus, que é viva e eficaz em nossas vidas. Deus não nos alimenta nem mais e nem menos do que nós precisamos. Ele nos dá na medida certa o nosso alimento diário. Um exemplo é o povo de Israel quando estava no deserto. Deus mandava o maná conforme a necessidade deles, e ele deu uma orientação para que eles não guardassem o alimento de hoje para amanhã. Por quê? Porque é importante se alimentar diariamente. Aquela porção que Deus te dá naquele dia é para aquele dia. Cada palavra que você receber de Deus todos os dias será conforme a tua necessidade, a necessidade do teu coração. Se você está precisando ouvir uma palavra aquele dia, Deus vai te dar aquela palavra naquele dia. No outro dia, quem sabe ele vai trazer outra palavra para as suas vidas. Por isso a gente não deve ser afobados, querer ler tudo de uma vez, sair atropelando e engolir a palavra de Deus, né? Ao invés de mastigar bem direitinho, né? Ou vou me alimentar, vou ler esse capítulo aqui hoje, né? Amanhã eu leio outro. E assim por diante, para assim poder aprender, absorver bem, meditar bem naquela parte ali da Bíblia, mastigar, digerir, né, para que os nutrientes, né, façam efeito em cada área da nossa vida. A mesma coisa é comparado com o alimento do nosso corpo, né? Nós precisamos nos alimentar de forma mastigar bem direitinho, né? Porque se a gente engole com pressa, pode ser que nem dê efeito. Ou então é perigoso até se engasgar e passar mal, ao invés de trazer um sustento e fortalecer as nossas vidas, o nosso corpo, né? Da mesma forma é a palavra de Deus. Nós precisamos ler, né, cada porção, né, diária, ler com calma, com paciência. Eu falo isso por mim mesma. Eu era muito assim há uns tempos atrás, queria terminar de ler a Bíblia assim em 2, 3 meses. Eu pensava assim: meu Deus, preciso terminar de ler a Bíblia logo, né? Mas não é assim. Deus quer falar conosco com paciência, com calma. Ele quer tratar o nosso coração diariamente, né? O nosso progresso é, que nem eu falei em outros vídeos aí, é degrau por degrau. Não é querer pular degraus, né? Nosso progresso é diariamente, é constantemente. E aos poucos, devagar, né? Claro que nós precisamos ser determinados, falar, não, vou mudar aqui, mas só que a palavra, falando da palavra de Deus, nós precisamos ir com calma, com a ajuda do Espírito Santo, né? Sempre buscando a ajuda do Espírito Santo para ler a palavra de Deus, para ter entendimento daquilo que estamos lendo e colocar em prática aquilo nas nossas vidas e se fortalecer. E se você chega a ler assim, rápido, zoom, cara, você não vai entender nada. Quer ler muito, daí acaba lendo rápido, não entende nada,
o que está lendo. Então é melhor, às vezes, ler devagar, com calma, com paciência. Assim você vai entender. O Espírito Santo vai te trazer a luz, vai te iluminar, vai te ajudar a entender, e assim vai se fortalecer a cada dia. E quanto mais você lê, mais facilidade você vai ter de entender a palavra de Deus. É assim que acontece. Falo isso por mim mesma. Eu no começo, como eu queria, ler rápido demais, não conseguia entender. Depois, quando eu aprendi que eu devo e com calma, pedir ajuda para o Espírito Santo. Então eu comecei a entender melhor a palavra de Deus. Um testemunho da minha vida é que quando eu deixava demais de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia, eu percebia que eu começava a ficar mais vulnerável ao pecado, começava a ficar mais fraca, não conseguia resistir ao pecado. Qualquer coisinha estourava, qualquer coisinha, ultrapassava do limite. E quando eu comecei a ler com mais frequência a palavra de Deus, todos os dias eu consegui vencer, lutar contra o pecado, lutar contra o estresse, estourar, nervosismo, E para você vencer cada área da sua vida, você precisa estar, ligado na palavra de Deus, amém? Outro detalhe importante nesse exemplo do povo de Israel, Deus orientou a eles que, por exemplo, eu não podia ir lá buscar o meu alimento e o alimento do meu próximo, Cada um tinha que buscar o seu, Eu não posso ler por você, você não pode ler por mim. Todos nós temos que ler a palavra de Deus, É algo assim individual, eu e Deus, você e Deus, de cada um de nós lermos a Bíblia para que Deus fale direto aos nossos corações, porque tem palavras que Deus vai falar comigo de um jeito, com você de outro. A tua necessidade de ouvir a palavra de Deus não é a mesma que a minha, porque cada um de nós somos diferentes, temos diferentes personalidades, temos dificuldades em diferentes áreas, então precisamos ser tratados em áreas diferentes. Por isso, a palavra de Deus vem para cada um, às vezes é a mesma palavra, mas só que daí para cada um vem de uma maneira diferente. E por que devemos ler a Bíblia? A Bíblia é o nosso manual de instrução para que saibamos como agir, como pensar, como falar aqui na Terra. A palavra de Deus é viva e quanto mais nós lemos, mais de Deus nós recebemos. E quanto mais de Deus nós recebemos, mais próximos a eles a gente fica, mais semelhantes a Deus a gente fica. E mais próximos de ser santos como Ele, nós ficamos. Porque a palavra de Deus nos traz força e sabedoria para lutarmos e para resistirmos ao pecado. Muitas pessoas se contentam em ficar só recebendo palavras de segunda mão, sabe? Aquelas pessoas assim que não estudam a fundo a Bíblia, não acha, talvez porque a pessoa não acha importante, fica só confiando no que os outros falam para ela. Muitas vezes assistindo ministrações da palavra de Deus duvidosas, que talvez a pessoa esteja ensinando algo que não é certo, E ao invés da pessoa ir buscar na palavra de Deus, ela fica só recebendo aquilo. Teve uma época que a Bíblia, ela era limitada para conhecimento apenas do clero, que eram as autoridades religiosas da época. Como eles tinham muito medo, acho que certas pessoas fazerem o que acabou acontecendo, de acontecer o que acabou acontecendo bem no fim, das pessoas verem que aquilo que eles ensinavam era errado, e eles tinham medo, assim, queria prender, queria manter as pessoas ali na igreja. Então, por causa disso, eles meio que proibiam, eles proibiam, na verdade, as pessoas de lerem a palavra de Deus, e dessa forma, somente aqueles que eram autoridades, na religião, podia ter acesso à palavra de Deus, Podia ter acesso à Bíblia. Então, o que acontece? As pessoas ficavam com um conhecimento muito limitado da palavra de Deus, que dependia do ensinamento dessas pessoas que muitas vezes ensinavam errado. E até hoje a gente vê exemplo de pessoas assim que aceitam o que os outros estão falando, não buscam, acabou ficando com esse costume, não sei porquê, Ao invés de ir buscar na palavra de Deus. Muitas pessoas aprendem, ouvem falar de um jeito, às vezes ouve que aquilo é errado ou que aquilo não é errado, e fica permanecendo no erro por muito tempo da sua vida, por muitos anos da sua vida, até descobrir no final que aquilo era errado ou que aquilo não era errado, o que deveria fazer, o que não deveria fazer. Por quê? Porque não busca conhecimento na palavra de Deus.
fica só dando ouvidos às outras pessoas, acreditam em tudo que ouvem, né? Então, quero passar para vocês que vocês devem confiar, sim, de pessoas usadas por Deus, pessoas ungidas por Deus, que trazem uma palavra direto do coração dele, pessoas que vocês veem, assim, que estão sempre buscando se consagrar, porém, não acreditem em tudo que pregam, que postam por aí. Busca, analisa, procura você mesmo buscar conhecimento na palavra de Deus, para você ver se aquilo dali realmente é verdade, para confirmar. E a Bíblia nos fala lá em Mateus 22, versículo 29, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Porque a palavra de Deus é poder, e na armadura espiritual, nossa armadura espiritual, ela representa o quê? A espada do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a lutar e vencer o pecado, né? Lutar contra o pecado. E o capacete da salvação, que blinda as nossas mentes. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Existem muitas, coisas assim que as pessoas acreditam, assim, que, por exemplo, muitos acreditam que o primeiro pecado de Adão e Eva foi a descoberta do sexo, sendo que não. O primeiro pecado, na verdade, foi a desobediência, O pecado de Adão e Eva, eles pecaram no quê? Desobedecendo. E aí entra uma coisa que eu quero falar pra vocês, o que aconteceu com a Eva? Ela deu ouvidos à serpente. Ela não deu ouvidos à voz de Deus, ao que Deus ordenou. E assim a mesma coisa acontece conosco quando a gente não dá ouvidos à palavra de Deus, quando a gente não tá lendo a Bíblia. É a mesma coisa que a gente pegar e tampar os nossos ouvidos para Deus, E automaticamente o que acontece? A gente começa a ouvir pessoas falando isso e aquilo outro, e começa a acreditar no que as pessoas falam, e muitas vezes nem está certo aquilo, e é onde se compara com a Eva lá no Jardim do Éden. Deu ouvidos à serpente, não a voz de Deus. Por quê? Porque não estava na palavra de Deus, não estava firme na palavra de Deus ali. É a nossa espada para lutar contra o pecado. Se ela estivesse firme na palavra de Deus, ela teria dado ouvidos à palavra de Deus. E a mesma coisa acontece com nós. Muitas vezes nós não vencemos o pecado e deixamos nos dominar por ele, não resistimos por causa que nós não estamos com os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus. Não estamos buscando conhecimento de Deus. Estamos buscando conhecimento no mundo, conhecimento de pessoas que muitas vezes não têm muito conteúdo para nos ensinar, ou de pessoas que querem nos ensinar coisas erradas, E para finalizar, que possamos seguir o exemplo do povo de Bereia. Por que o povo de Bereia, agora? Porque lá em Atos diz o seguinte, Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Todos os dias eles examinavam as escrituras. É uma leitura diária, porque todos os dias o inimigo tenta colocar coisas na nossa cabeça que não é verdade, tenta colocar mentiras na nossa mente. Então todos os dias nós precisamos examinar as escrituras para que não possamos cair nessas mentiras. E para fechar, estarei lendo Ezequiel capítulo 3, versículo 1 ao 3. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo, pois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando, e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Que incrível essa comparação! A palavra de Deus é doce como mel. Por isso é importante que nós mastiguemos a palavra de Deus. Para quê? Para a gente saborear. Olha só que maravilha! Além da palavra de Deus nos trazer alegria, nos trazer correção, e apesar da correção, mesmo que a gente leia a palavra de Deus chorando, a palavra de Deus é doce como mel e nos traz alegria, porque além de nos trazer alegria, ela nos traz transformação. Senhor Jesus, meu Deus, eterno e amado Pai, te peço, Deus, neste momento, que o Senhor nos dê sabedoria cada dia, Deus, a verdadeira sabedoria que vem de Ti, Senhor, para sabermos interpretar, para que tenhamos entendimento, para interpretar a Tua palavra, Deus, com a ajuda do Teu Espírito Santo em nossas vidas. E que possamos viver a Tua palavra cada dia, Senhor Jesus. Não nos deixe, Deus, cair em pecado, Deus, que possamos buscar, ó Deus, na Tua palavra e adquirir forças, ó Deus, do Teu Espírito Santo, e usar, ó Deus, essa espada
contra o mal, contra o pecado, ó Deus, que quer muitas vezes nos tentar e colocar mentiras na nossa mente, ó Deus, e que possamos ter a mente blindada, Senhor, a cada dia mais, através da Tua palavra, ó Deus, adquirindo a mente de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você esteja se inscrevendo. Antes que eu me esqueça, ativa o sino de notificação. Compartilha para mais pessoas estarem assistindo esse vídeo. Dá uma força aí no canal, deixa o like para fortalecer também. E comentem o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam dessa palavra desse vídeo de hoje. Tá? Deem críticas construtivas. Eu aceito, qualquer crítica é bem-vinda, qualquer sugestão é bem-vindo, tá bom? E eu também peço para vocês que vocês estejam se inscrevendo no canal do meu amigo querido, Lucas, MC Davi, pregando a verdade, amém? Se inscrevam lá, eu vou estar deixando no final desse vídeo o canal dele, né? Tem o último vídeo dele sempre aqui na descrição, então corram lá para ver, dê essa força para ele também, se inscreva lá no canal dele e deixa o like, amém? É nóis, tamo juntos, valeu, falou!